Imagine um local onde a humanidade se comprime até o limite absoluto. Um labirinto urbano onde cada centímetro quadrado pulsa com vida caótica e desesperada. Esse é o enclave mais denso que a Terra já testemunhou. Um aglomerado de edifícios entrelaçados que desafia qualquer noção de espaço pessoal. Estamos falando de uma cidade murada que abrigava dezenas de milhares de almas em uma área minúscula. Um verdadeiro formigueiro humano onde a sobrevivência dependia de astúcia, resiliência e uma dose generosa de sorte. Se você acha que as metrópoles modernas como Nova York ou Tóquio são sufocantes, prepare-se para mergulhar em um mundo onde a densidade populacional atingia níveis astronômicos, superando em muito qualquer aglomeração atual. Aqui o ar é espesso com odores misturados, os sons ecoam incessantemente, e cada passo revela uma nova camada de mistério e perigo. Mas por que esse lugar se tornou um ícone de superpopulação? Como as pessoas conseguiam existir em meio a tal aperto? E mais intrigante, você conseguiria aguentar um dia sequer nesse caos organizado? Vamos explorar essa história fascinante passo a passo, desvendando os segredos de um dos capítulos mais bizarros da urbanização humana. Tudo começa no século XIX em meio às tensões coloniais que moldaram o destino de Hong Kong durante as Guerras do Ópio. A China foi forçada a ceder territórios à Grã-Bretanha, mas um pequeno forte costeiro permaneceu sob controle chinês, como um enclave teimoso resistindo à onda imperialista. Esse forte, originalmente construído para vigiar o comércio de sal e defender contra invasores, evoluiu para uma fortaleza murada no coração de Kowloon. Medindo apenas cerca de 210 metros por 120 metros, era uma estrutura modesta, com paredes de pedra robustas e entradas fortificadas. No entanto, após o Tratado de 1898, que expandiu o arrendamento britânico, esse pedaço de terra ficou em um limbo jurídico, reivindicado pela China, mas cercado pelo domínio britânico. Era como uma ilha soberana flutuando em águas estrangeiras, livre de regulamentações impostas por qualquer governo central. Essa ambiguidade legal plantou as sementes para o que viria a ser um dos maiores exemplos de anarquia urbana controlada. Com o passar das décadas, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, ondas de refugiados fugindo da Guerra Civil Chinesa e da ocupação japonesa inundaram Hong Kong. Muitos encontraram refúgio nesse enclave murado, atraídos pela ausência de impostos, licenças ou interferência policial. O que começou como um acampamento temporário de squatters transformou-se em uma metrópole vertical improvisada. Edifícios brotavam como cogumelos após a chuva, empilhados uns sobre os outros, sem planejamento algum. Imagine torres irregulares de até 14 andares, conectadas por passarelas precárias, escadas enferrujadas e corredores labirínticos que serpenteavam como veias em um corpo sobrecarregado. A população explodiu. Nos anos 1950 já eram milhares. Nos 1970, dezenas de milhares. No auge por volta dos anos 1980. Estima-se que 35 mil a 50 mil pessoas viviam ali, espremidas em meros 2,6 hectares. Isso equivale a uma densidade de mais de 1,2 milhão de habitantes por quilômetro quadrado. Para comparar, a densidade de Manhattan hoje é de cerca de 28 mil por quilômetro quadrado. Era como se toda a população de uma cidade média fosse compactada em um quarteirão, criando um microcosmo de superlotação que desafiava as leis da física e da sanidade. Passeie mentalmente por essas ruas estreitas, onde a luz do sol mal penetra. Os becos, muitos com menos de 1 metro de largura, são um emaranhado de fios elétricos pendurados como teias de aranha, cotejando água de canos improvisados e ar-condicionados enferrujados. O ar é uma sinfonia olfativa. O cheiro adocicado de bolinhos de peixe fritando em barracas de rua mistura-se ao aroma químico de fábricas de plástico, ao fedor de esgoto correndo a céu aberto e ao incenso queimando em altares improvisados. Crianças correm por corredores escuros, desviando de pilhas de lixo e vendedores ambulantes que oferecem de tudo, desde noodles recém-preparados até remédios duvidosos. No subsolo, túneis escondem laboratórios clandestinos, onde dentistas sem licença operam com ferramentas precárias e médicos autoproclamados tratam ferimentos com ervas ancestrais. Acima, nos telhados, um mundo paralelo floresce. Hortas comunitárias onde vegetais brotam em vasos improvisados. Crianças soltam pipas entre antenas de TV. E gangues vigiam o horizonte como sentinelas. Mas nem tudo era miséria nesse formigueiro humano. Apesar da reputação como um antro de iniquidade, repleto de tríades, as máfias chinesas que controlavam o tráfico de drogas, a prostituição e o jogo ilegal, havia uma comunidade vibrante e resiliente. Famílias inteiras trabalhavam em oficinas caseiras, produzindo bolas de golfe, brinquedos de plástico e tecidos que eram exportados para o resto de Hong Kong e além. Imagine uma fábrica de doces onde avós, pais e netos se revezam em turnos intermináveis,
moldando massas doces sob lâmpadas fluorescentes piscantes, com o som ritmado de máquinas ecoando pelas paredes finas. Os residentes desenvolviam uma economia autossuficiente, com mercados improvisados vendendo peixes frescos, carnes assadas e frutas exóticas. Havia até uma espécie de ordem social. Comitês locais gerenciavam disputas, e templos budistas e taoístas ofereciam refúgio espiritual em meio ao caos. Crianças frequentavam escolas clandestinas, aprendendo matemática e caligrafia em salas abafadas, sonhando com um futuro além das muralhas. Era uma prova viva de como a humanidade se adapta ao extremo, transformando o inferno em um lar funcional. No entanto, o lado sombrio era inescapável. Sem polícia oficial, as tríades impunham sua lei com punhos de ferro. Heroína e ópio fluíam como água, com salões escondidos onde usuários se perdiam em névoas opiáceas. Bordéis iluminados por neon piscante atraíam clientes do mundo exterior, enquanto apostas ilegais rolavam em salas enfumaçadas. Incêndios eram comuns, devorando estruturas de madeira e concreto frágil, forçando evacuações em massa. A saúde pública era um desastre, sem saneamento adequado. Doenças como tuberculose e hepatite proliferavam, e ratos corriam livres pelos pisos pegajosos. Imagine acordar ao som de brigas noturnas, com um cheiro de fumaça e suor impregnando tudo. A água potável era racionada, vinda de poços contaminados ou canos furtados. E a eletricidade roubada de linhas externas causava curtos constantes. Ainda assim, muitos moradores resistiam à ideia de partir, vendo o lugar como um bastião de liberdade em uma Hong Kong colonizada. Essa densidade extrema inspirou incontáveis histórias de ficção distópica. Pense em filmes como Blade Runner ou jogos como Call of Duty, Black Ops, que capturam a essência de um labirinto urbano sombrio e superpovoado. Artistas e arquitetos japoneses, fascinados pelo fenômeno, documentaram o local meticulosamente antes de sua demolição, criando seções transversais que revelam um interior caótico, apartamentos minúsculos empilhados como caixas de sapato, com famílias compartilhando espaços onde mal cabia uma cama. Um desses desenhos mostra como os edifícios se fundiam, formando uma mega-estrutura orgânica, com passarelas conectando andares e telhados servindo como praças elevadas. Era como uma colmeia gigante onde cada célula pulsava com a atividade humana. Apesar do caos, havia elevadores improvisados em alguns prédios, e carteiros navegavam o labirinto com maestria, entregando correspondências em caixas pregadas nas paredes. Até mesmo o crime tinha suas regras. As tríades mantinham uma paz relativa para não atrair a atenção excessiva das autoridades externas. Mas por que esse lugar durou tanto? A resposta está no limbo político. Tanto a China quanto a Grã-Bretanha adotaram uma política de não intervenção, usando o enclave como peão em negociações diplomáticas. Após tentativas falhas de despejo nos anos 1940, o governo britânico lavou as mãos, permitindo que o local florescesse ou apodrecesse por conta própria. Isso mudou nos anos 1980, com a Declaração Conjunta Sino-Britânica de 1984, que pavimentou o caminho para a devolução de Hong Kong à China, pressionados por problemas crescentes de crime e saúde. Os governos anunciaram a demolição em 1987. O processo de evacuação foi árduo. Residentes receberam compensações, mas muitos protestaram, defendendo seu modo de vida único. Demorou anos para realocar todos, e em março de 1993, as escavadeiras finalmente entraram em ação. Por um ano, o local foi reduzido a escombros, apagando uma era de superlotação extrema. Hoje, o terreno outrora caótico abriga o Parque da Cidade Murada de Kowloon, um oásis verde modelado em jardins tradicionais da dinastia Qing, com pavilhões serenos, lagos artificiais e relíquias preservadas como o antigo Yamen, o edifício administrativo central e remanescentes da Porta Sul. O parque contrasta drasticamente com o passado. Visitantes passeiam por caminhos floridos, admirando esculturas dos zodíacos chineses e exposições que contam a história do local. É um lembrete poético de como a humanidade pode transformar o caos em harmonia, mas o legado persiste. Kowloon inspira debates sobre urbanismo sustentável, overpopulação global e resiliência comunitária. Em um mundo onde cidades como Dhaka e Manila enfrentam densidades crescentes, as lições desse enclave são mais relevantes do que nunca. Como lidar com bilhões de pessoas em espaços limitados? Como equilibrar liberdade e regulamentação? Essas questões ecoam, convidando-nos a refletir sobre o futuro das megacidades. Expandindo essa reflexão, considere os impactos ambientais da superlotação. Em Kowloon, o consumo de recursos era mínimo por pessoa, mas o desperdício coletivo era imenso. Se acumulava em pilhas, poluindo o ar e o solo. Hoje, com o planeta enfrentando crises climáticas, lugares assim nos alertam para a necessidade de planejamento urbano inteligente,
Pense em cidades verticais sustentáveis, com energia renovável e espaços verdes integrados. Imagine torres ecológicas onde painéis solares cobrem fachadas e fazendas hidropônicas nos telhados alimentam moradores. Kowloon era um aviso, mas também uma inspiração para inovação. Histórias pessoais de ex-moradores adicionam camadas humanas. Uma mulher que gerenciava uma fábrica de noodles recorda noites em claro, mas também laços familiares inquebráveis. Um antigo carteiro descreve navegar pelos becos como um jogo de xadrez vivo, evitando perigos enquanto conectava pessoas, mergulhando mais fundo nas descrições sensoriais. Visualize o amanhecer no enclave. O sol luta para filtrar através de camadas de concreto, tingindo os corredores de um cinza rosado. Vendedores acordam cedo, acendendo fogareiros para preparar chá e bolinhos quentes. O vapor subindo como névoa matinal. Crianças com olhos curiosos espiam das janelas minúsculas assistindo ao fluxo humano abaixo. Ao meio-dia, o calor se intensifica, transformando o ar em uma sauna coletiva, com suor perlando peles e misturando-se aos odores de comida frita. À noite, o lugar ganha vida neon. Luzes piscantes iluminam salões de Madon, onde risadas e músicas ecoam. Sons de karaokê improvisado competem com choros de bebês e roncos de motores. Cada esquina revela uma surpresa. Um altar escondido com oferendas de frutas. Um grupo de idosos jogando xadrez chinês em uma praça improvisada, ou uma briga rápida resolvida com palavras afiadas. Criativamente, imagine Kowloon como um organismo vivo. Os edifícios como ossos entrelaçados, os corredores como artérias pulsantes e os moradores como células em constante movimento. Essa metáfora captura a essência orgânica do lugar, onde a arquitetura crescia de forma anárquica, adaptando-se às necessidades humanas. A presença de elevadores raros, sendo operados de forma manual, e poços antigos que forneciam água em tempos de escassez. Até mesmo o crime tinha nuances. As tríades, apesar da violência, financiavam escolas e clínicas, criando uma rede de proteção social distorcida. Essa dualidade caos versus comunidade é o que torna a história viral, ecoando em vídeos sobre lugares overpopulados como a ilha de Santa Cruz. Do slot ao vilarejos montanhosos lotados. Para engajar ainda mais, pondere em um mundo de 8 bilhões de pessoas, com projeções de crescimento urbano explosivo, Kowloon serve como alerta. Cidades como Mumbai e Lagos enfrentam desafios semelhantes, com favelas verticais emergindo, mas soluções inovadoras surgem. Projetos de habitação modular, transporte vertical e comunidades autossuficientes. Imagine viver em uma torre onde cada andar é uma vizinhança autônoma, com mercados, parques e escolas integrados. Kowloon nos ensina que a densidade não precisa ser sinônimo de sofrimento com planejamento. Pode ser sinônimo de eficiência. Expandindo os detalhes históricos, volte ao início durante a dinastia Song. O local era um posto militar modesto gerenciando o comércio salino. Séculos depois, em 1810, um forte costeiro foi erguido, com canhões posicionados para defender contra piratas. Após as guerras do ópio, tornou-se símbolo de resistência chinesa. Nos anos 1940, durante a ocupação japonesa, as muralhas foram demolidas para estender o aeroporto próximo, deixando o enclave vulnerável. Pós-guerra, refugiados transformaram ruínas em lares, construindo com materiais reciclados. Madeira de caixotes, metais de sucata, concreto misturado à mão. Cada adição era uma vitória sobre a adversidade, criando uma silhueta irregular que dominava o horizonte. Na vida cotidiana, a criatividade brilhava. Cozinheiros inventavam pratos fusionados, noodles com influências cantonesas e ocidentais, servidos em tigelas recicladas. Artistas pintavam murais em paredes úmidas, capturando cenas de esperança em meio ao desespero. Crianças brincavam com brinquedos caseiros, transformando lixo em tesouros. Até a saúde tinha inovações. Herbalistas misturavam remédios tradicionais com medicamentos contrabandeados, curando males com poções secretas. Essa ingenuidade humana é o cerne da narrativa, tornando-a imersiva e inspiradora. Agora imagine se lá você desce uma escada íngreme, um metal rangendo sob seus pés. O ar é úmido, carregado de especiarias e suor. À esquerda, uma família prepara o jantar em um fogão minúsculo, o riso borbulhando. À direita, um dentista opera sob uma lâmpada fraca, o zumbido da broca competindo com risadas distantes. Você vira uma esquina e encontra um templo diminuto, velas tremeluzindo em oferendas. O som de Madon clica ao fundo, enquanto uma criança passa correndo, rindo. Essa imersão sensorial é o que mantém o espectador grudado, questionando: eu sobreviveria? Finalmente, após anos de negociações, a demolição veio. Em 1993, máquinas rugiram, derrubando torres que resistiram décadas. Moradores, com lágrimas e pertences em mãos, partiram para novos lares subsidiados. O parque que surgiu é um tributo sereno,
Jardins de Anguinã com pavilhões, lagos e relíquias como pedras inscritas e canhões antigos. Exposições contam a saga com modelos em miniatura e fotos que capturam o espírito perdido. E aí, você aguentaria viver nesse inferno lotado? Se essa história te prendeu até aqui, imagine o que mais temos no canal. Dê um like se curtiu, se inscreva para não perder conteúdo sobre lugares overpopulados e distópicos urbanos, e ative o sininho. E olha só, tem outro vídeo aparecendo na tela agora mesmo. Clica aí e continue a jornada.